O nome da aula eu dei como arquivo Tim, que é justamente como se fosse um arquivo secreto, né? A vida do adolescente, quer dizer, aquele ser que está ali dentro da nossa casa, que está no quarto, ou que não fala muito, ou que fica bravo, e às 10 da noite ele resolve contar o dia inteiro o que aconteceu. Então é uma pessoa assim, com características especiais, e a gente tem que entender tudo isso para poder saber lidar com eles. Então, eu sei que você está cansada, sabe? Eu sei. E a gente tá, tá todo mundo um pouco cansado. A gente tem isso que sobre a gente, né? Uma sensação de exaustão, uma sensação de sobrecarga, né? Muitas mulheres sentem realmente isso mais forte, né? Algumas têm é, uma base de apoio muito boa, mas outras elas não têm. E aí, de qualquer forma, a gente está sempre fazendo muita coisa pelos outros e tem esse cansaço. E às vezes a gente tem uma sensação de fracasso, certo? De medo de das coisas darem errado, de medo de perder o filho para a vida, perder o filho para os outros, para os amigos, que é uma fase onde eles realmente vão se fixar mais nos amigos e a gente vai ficar meio abandonado, a gente tem esses medos, né? Mas a gente vai aprender a lidar com o silêncio, a gente vai aprender a lidar com esse desrespeito, a ironia, o bater a porta, o você não sabe de nada, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim que o filho dizia assim: vocês, com esses seus exemplos dos anos 80, isso aí não adianta nada hoje em dia. Então, eles falam coisas que desafiam a gente. A gente vai conseguir lidar um pouco com isso. A gente vai parar de se sentir culpada, perdida e até invisível às vezes, porque a gente faz, faz e faz, mas parece que não é suficiente, né? E a gente pode recuperar a nossa confiança enquanto mãe, enquanto mulher, e a gente pode, mais importante de tudo, eu acho, que é quebrar um ciclo, sabe, de gerações que às vezes lidaram com as coisas de uma forma empírica e a gente recebeu uma transmissão de modos de educar os filhos que hoje em dia a gente já sabe que não são bons, não são efetivos. A nossa parentalidade hoje tem características específicas também, mas a gente vem carregando já uma série de dor, talvez, né? Para a gente então se tornar uma mãe, né? Que diferente da mãe que a gente teve, que pode ter sido ótima, mas pode ter sido bem complicada a relação com ela. E aí eu vou falar um pouco do meu caminho, que o meu caminho foi longo, sabe? Eu já era pediatra há muitos anos, quando me tornei mãe, fiquei mãe, eu tinha 33 anos. E depois, assim, no início, né, quando elas eram pequenas, eu lia muitas coisas, mas ainda não tinha tanta informação, assim como na internet, que tem hoje em dia, sobre as mães de adolescente, ou as mães de criança pequena, não tinha muito isso. E eu me sentia um pouco perdida, sabe? Eu ficava um pouco, me sentia perdida mesmo. Acho que a palavra mais certa é isso. Mas aí, quando elas chegaram na adolescência, principalmente naquela segunda fase da adolescente, onde já tem uma oposição maior, a sua opinião formada, é, eu, eu fiquei com mais necessidade de ter mais apoio. E aí eu achei na internet esse e-book dessa Louise Clark, que ela era educadora parental, eu nunca tinha ouvido falar disso, eu acho que isso foi lá nos idos de 1900, 1900 não, de 2000 eu acho que foi 2016, 2015, 2016, Parenting the Modern Teen, ou seja, parentando, né, ou maternando, ou sendo mãe desse adolescente moderno. E aí eu comecei a mergulhar nesse mundo, depois eu aprendi outras coisas, fui para a disciplina positiva, que é uma técnica muito legal da Jane Nelson, que é uma professora ela é uma professora e uma psicóloga estadunidense que tem uma, que É, tem uma técnica muito legal de. Um pouquinho, deixa eu essa só aula mutar aqui aqui. é legal de adolescente. Muito bem. E aí eu fui estudar outras coisas, fiz uma formação específica disso, e depois a gente vai, né, buscando mais coisas. E aí eu achei autocompaixão no momento que estava crítico para mim, depois da pandemia.
que eu tinha acabado de terminar minha pós-graduação, eu fiquei num ano de estresse muito grande, e com as meninas dentro de casa, com aquele isolamento social todo, aquilo foi um grande estresse para mim, né? E você vê, a gente acha que está tudo garantido, que a gente sabe fazer as coisas, mas quando a pressão aparece, a gente precisa de instrumentos para ajudar, né? E então, eu vou começar primeiro com vocês, eh, a falar primeiro, eu vou fazer uma pequena meditação com você, já que a gente vai falar aqui ah, a gente vai falar da autocompaixão, né? Então eu vou fazer uma pequena meditação com vocês. Então, do jeito que vocês estão, onde você estiver, se você está sentado, se você está se você estiver de pé na cozinha fazendo jantar, se você conseguir sentar um pouco ou parar um pouco, seria melhor. Talvez essa meditação aqui seria melhor de você fazer à noite, no tranquilo, depois que as crianças já dormiram. Mas eu vou pedir para você sentar relaxada, respirar fundo. Se você conseguir, ou se você quiser, pode fechar os olhos. E aí eu queria que você imaginasse uma árvore bem grande, poderosa, com raízes profundas e um tronco bem forte. Observe que os galhos e os ramos da árvore são tão compridos quanto as raízes são profundas. Imagine que você está inspirando pelo topo da sua cabeça e expirando pelas suas raízes, ou seja, pelos seus pés. E aí, pergunte-se: o que eu preciso? O que eu preciso agora? Faça uma pausa e ouça o surgimento de palavras ou imagens que pode aparecer. Pergunte novamente: o que eu realmente preciso? Hoje, agora, daqui a pouco eu preciso de um descanso. O dia foi longo, eu preciso comer, eu preciso relaxar meus pés. E você, o que você precisa? Reserve alguns minutos, esteja aberto para o que vier, sem julgamentos ou sem censurar suas respostas. Se desejar, você pode escrever o que apareceu para você. Então, essa é uma prática que vai estar mais tarde, no final, eu vou dar um e-book aqui para vocês que estão aqui comigo ao vivo, quando a gente for falar de autocompaixão. Eu tirei essas meditações de um livro que é muito lindo, que é Self-Compassion for Parents, que é Autocompaixão para Pais, da Susan Pollack. E eu compilei 8 reflexões e meditações para você começar a praticar de vez em quando aí. Então, essa é uma delas. E aí, o importante é a gente estar sentado, a gente estar desligado do restante, respirando, prestando atenção na respiração. E aqui ele colocou uma ancoragem que é você pensar numa árvore grande, né? Então, a gente sempre tem que fazer essa ancoragem, alguma outra coisa externa que a gente vai trazer para a gente para fazer a meditação, a prática, tá bom? Então, vamos ao próximo. Espera aí, que ele não está. Tá. Então, essa minha busca toda, né, que eu contei da adolescência, da disciplina positiva, da autocompaixão, eu fui estudando muitas coisas e eu achei que o que mais importava para quem é mãe e pai de adolescente é a parentalidade dos pais de adolescente é baseado em 3 pilares. Então, em primeiro lugar, é a clareza. Clareza como? Conhecimento. A gente não faz as coisas sem conhecimento. A gente não estuda para a nossa profissão. A gente vai fazer né, tá sempre se atualizando, lendo livros, se informando. Poxa, eu preciso entender um pouco de economia para saber o que o governo está fazendo ou não está fazendo. Eu preciso estudar outros temas. Então, clareza para entender quais são as bases científicas sobre o comportamento do adolescente e por que que a gente precisa aprender a lidar com ele de uma forma diferente, sem ser só brigar, julgar, criticar e punir. Explicação das emoções, das oscilações, necessidades reais dessa fase. Eu vou falar bastante coisa interessante nesse tópico, é bem legal, assim, vocês vão ter muitos insights para poder enxergar o seu filho de uma forma diferente. Outra coisa é conexão. Princípios da comunicação não violenta e da disciplina positiva para você poder falar de uma forma que o seu filho te escute. Ferramentas práticas de escuta ativa, de limites, de resolução de conflitos, estratégias para você lidar com desrespeito, com silêncio, irritação, ironia.
sem se tornar autoritária ou permissiva. Vou falar disso depois também. E cura, o terceiro pilar, que são as práticas de autocompaixão e a nossa reconstrução, né, da nossa identidade como mulher, porque às vezes a gente é mãe, a gente é só mãe, né? A gente não é mais nada, né? E então a gente precisa se encontrar de novo depois de um caminho, né? Reconhecer os próprios limites e traumas também, e também as nossas necessidades emocionais, porque todos temos, né? A volta do amor próprio, do respeito por si, de autonomia emocional. Então, vamos falar do primeiro pilar. O adolescente, ele tem um desenvolvimento bem característico, né? Ele é bem diferente da primeira infância, da criança pequena. Não são só a adolescência é muito mais do que transformações corporais, né, e características sexuais, que a gente acha que é só isso, né? Mas é uma verdadeira transição da infância para a vida adulta. Então, é uma pessoa que era uma criança e dali a 10 anos ela vira um adulto, né? É o período dos 10 aos 19 anos. Tem autores que falam 13 a 19, a OMS fala de 10 a 19, a Sociedade de Pediatria dos 13, mas o mais importante é que entre 10 e 12, a criança já começa a apresentar características que eu vou falar aqui, e isso daí vai até aos 19. Agora, a maturidade real, ela realmente se completa, ou deveria se completar, né, até os 25 anos. Então, o cérebro ainda não está totalmente formado até os 25. E são muitas mudanças. E são essas áreas aqui, ó, que a gente tem mudanças físicas, ou seja, alterações hormonais, no desenvolvimento, né, físico, né, sexual, cognitiva, alterações do modo e funcionamento do cérebro. O adolescente começa a pensar outras coisas, entender outras coisas, amadurecer. Isso é o amadurecimento. Emocional, como eles processam as emoções e o estresse, né? Eles têm um processamento diferente das emoções, eu vou falar disso também. Social, porque tem uma mudança dos relacionamentos familiares. Aquele filho bonzinho, quietinho, que fica, que vem, que te abraça, ele depois ele não quer mais que você busque na escola, tipo, mãe, pode parar o carro aqui que não precisa ir mais para lá, sabe? Quem nunca passou por isso? Eu fui buscar uma vez minha filha na festa da amiga, que foi num cinema, no shopping, e eu, meu marido e minha outra filha, a gente foi feliz da vida. Chegamos lá para buscar ela, e aí eu só olhei ela de longe, ela olhou assim, ó, e veio andando na nossa direção, assim, assim, pisando forte, falou assim: tinha que vir a família inteira. Isso é típico do adolescente. Né? Quer dizer, por que que a minha família tem que estar aqui no meio dos meus amigos? Eu não quero isso. Isso é normal dessa idade. E sociais e afetivos também, porque eles começam a se relacionar afetivamente com outras pessoas que não só a família. E além disso, moral e valores, porque isso aqui não é só de certo e errado, a religião, ou você ser honesto, não ser honesto, mas os adolescentes estão buscando e avaliando qual é o seu lugar no mundo, que, aliás, esse mundo está meio de ponta cabeça, né? Então, a gente tem uma construção de identidade. A crise da adolescência é chamada de uma crise de identidade, porque ele ainda vai descobrir quem que ele é. Ele ainda está se formando e está tentando entender quem é, quem sou eu na fila do pão, que nem a gente fala, quem sou eu nesse planeta aqui, o que que eu estou fazendo aqui, o que que eu tenho que fazer aqui. E essa geração Z, que é adolescente hoje, né, que são os adolescentes e adultos jovens, nascidos entre 95 e 2010, e também os alfa, que nasceram a partir de 2010, que agora já tem 15 anos, né, que também são adolescentes. Então, eles têm todas a característica da nossa sociedade ligada à internet, né? Isso eu vou falar mais tarde também. Então, é uma crise de identidade. Imagina seu filho passando por todos esses perrengues de mudanças, né? é, e com toda a exigência que a gente faz e a sociedade faz deles, de performance, de obediência, de fazer o certo, de responsabilidade, né? É um grande esforço, né? E a gente precisa ajudar eles, né? Mas muitos pais pensam assim, ah, mas ele já está grande, né? Olha só o tamanho do menino, certo? Tem sobrinho de 15, 16 anos que já está desse tamanho. Já é um homão, assim, barbado, fala grosso, já sabe o que tem que fazer, mas eles ainda não sabem. Então, eles vivem nessa crise, porque eles ainda não são mais crianças, mas eles ainda não são adultos. A gente acha que eles sabem se virar super bem, mas ainda não está tudo consolidado, né?
E cada dia vem com coisas novas para a gente, né? Então, a verdade é que eles ainda estão em desenvolvimento e eles precisam de nós. Eles precisam de nós. E aí, essa crise, essa busca de identidade, ela requer do adolescente três grandes perdas, que nem eu coloquei aqui. A perda do corpo infantil, porque é uma adaptação, né? De repente ele começa a olhar os dedos, ele cresce pelas extremidades, né? Então os dedos ficam mais compridos no começo e aí ele esbarra em tudo, deixa as coisas cair, fica estabanado, parece uma pessoa estabanada, ele perde a noção corporal, assim, de espaço mesmo, né? Não tem mais aquele corpo infantil. Daqui a pouco as meninas começam, né? Uma paciente falou para mim, doutora, é normal um peito mole, um peito duro? Eu falei, como assim? Aqui tá duro. Então ela começou a nascer o broto mamário, que é uma característica sexual da adolescência, é o começo da puberdade, e é uma mudança corporal grande. Então, um estava duro e o outro não tinha nada, que é comum, começa a nascer um, depois o outro. E aí depois eles aparecem, vão crescendo, precisa usar sutiã, aí não quero usar sutiã, aí depois fica menstruada. Então, são mudanças que eles passam que é um luto, na verdade. Você deixa de lado aquele corpo infantil para lidar com outro corpo. A perda dos pais, os pais da infância, então os pais da infância não são os mesmos. Sabe, aquele pai e mãe que sabia tudo, que me falava, qualquer coisa eu ia lá perguntar. Hoje em dia os pais não sabem, o pai não sabe nem mexer no computador. A mãe não sabe mexer no Zoom aqui, a mãe não sabia mexer direito nas coisas do Zoom, não é? Então, eles sabem tantas coisas que a gente não sabe, e a gente sempre vai ser o porto seguro, a gente sempre vai ser mais maduro que eles, e não estou dizendo que a gente precisa saber tudo, mas eles entendem que a gente não era tão bom assim que nem a gente se pintava lá na infância. A gente tem falhas, eles vão enxergando isso. Então é uma perda daqueles pais e mães que eram assim, era o herói da minha vida, né? E na adolescência eles já sabem que a gente não é mais herói, não, gente. E a gente não pode sofrer tanto por isso. E a perda da identidade e do papel infantil, quer dizer, você tem uma renúncia da dependência da infância. Na infância, as crianças, eu subi hoje com os meus vizinhos, o pequenininho tem 4 e a menina tem uns 7 ou 8. E eles estavam saindo, vindo da escola, e eles estavam assim, se abraçando, estava lá numa cena bonitinha, e o pai segura daqui, segura dali, a menina tirou a blusa, falou que estava com calor, hoje está maior frio aqui em São Paulo. E aí eu fiquei só observando aquela relação, aquela dependência com os pais. Na adolescência isso se perde, não é mais tão próximo isso. E a gente tem que aceitar outras responsabilidades como adolescente e adulto, né? E qual que é o perrengue, gente? É isso, estamos em obras. O cérebro e o corpo está em tudo, vai colocar de outro piso, vai pintar, vai quebrar uma parede para fazer uma sala maior, o banheiro vai trocar as coisas que está vazando. Você vai fazer, é uma reforma no corpo da pessoa, no cérebro, no jeito dela agir. Então, é uma reforma. E o cérebro começa e a adolescência começa no cérebro. Então, tem um começo ali no hipotálamo, eles não sabem direito por que que tem essa mensagem neurológica, né? Não se sabe bem por quê, mas começa no hipotálamo com uma liberação dos hormônios que vão estimular as glândulas sexuais, femininas e masculinas. Mas também ele dá várias mensagens para o próprio cérebro, ou seja, de reconfiguração. O cérebro cresce de tamanho, né? Cresce em número de células, faz mais conexões e só vai usar aquilo que ele precisa. Então a gente não usa mais tudo, né? Agora, aqui a gente ouve falar assim, isso são os hormônios, né? Eu queria colocar agora nessa hora a música do Shot, do Luiz Gonzaga, que eu gosto muito da versão dele também, mas tem uma versão da Marisa Monte, né? Ela só quer, só pensa em namorar, de manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordada, o pai leva ao doutor, a filha doentada. Não dorme nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Quer dizer, é uma mudança. Né? Me tô meio rouca hoje, desculpa a desafinação. Mas ela tá. É uma mudança que a menina sofre, o menino também. E as meninas começam antes. Mas da mesma forma que tem uma evolução,
cada criança de cada idade vai ser diferente. Então, na mesma classe, tem meninas que já têm peito, tem outras que não têm ainda, tem uma que já ficou menstruada, outra não. Então, tem diferenças, isso daí dá uma confusão daquelas. Mas não, a culpa não é só dos hormônios, porque os hormônios sexuais, eles são responsáveis pelas funções das glândulas sexuais e tal. Agora, o cérebro, ele tem várias outras coisas diferentes que justificam o comportamento do adolescente, que eu vou falar daqui a pouco. Então, são mudanças intensas na reconfiguração do cérebro. Aumenta o número de células, como eu falei, conexões, algumas conexões que são descartadas, então a gente chama de poda neuronal, quer dizer, ele simplesmente poda algumas áreas, então às vezes ele esquece de coisas fundamentais. Fala, mas você não lembra daquela viagem que a gente fez? Não, não lembro, não lembra. Tem uma perda, é chamada uma perda transiente do sistema de recompensa. Quer dizer, aquele sistema que a gente recebe uma recompensa de prazer por alguma coisa que a gente faz de prazer, aquilo fica um pouco mais abafado, assim, a gente tem menos receptores de dopamina. Então, o adolescente vai precisar de mais estímulos, né? E também adquire outros gostos, outras vontades, outros ímpetos. Ele começa a fazer crochê, começa a fazer futebol, começa a fazer outra coisa que não fazia antes, né? Ganha o motor de força, né? E começa com raciocínio abstrato, aprendizado social, então como que ele age nas determinadas situações sociais, né? E começa a aprender sim as consequências das suas ações, da empatia, tem mais empatia pelas pessoas, né? E capacidade de planejamento, que é o córtex pré-frontal da gente que faz, né? Esse planejamento nosso. E aí eu sugiro, eu coloquei lá no final nas referências, isso aqui está lá no. Então, essas são as mudanças, as mudanças que acontecem no cérebro do adolescente. Eu sugiro, tenho a caderneta do adolescente, menina e menino, tem só para menina e menino, as pessoas não binárias não têm. Mas você que tem um filho menino, uma filha menina, é legal de ler, porque é um texto bonito, assim, interessante, fácil de ler, fala sobre higiene, fala sobre cuidar dos dentes, fala sobre sexualidade, fala sobre o desenvolvimento físico, sexualidade, desenvolvimento sexual, fala sobre namoro, ficar, relação, ensina como é que põe a camisinha, porque os adolescentes estão, às vezes, sim, já muito cedo, estão transando, e a gente não quer nem saber, a gente fala, não, 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 isso não, mas a gente também tem de medo, dificuldade de falar com eles, mas eles muitas vezes já estão fazendo, né? E tem então, essa caderneta do adolescente, de saúde do adolescente, que é do Ministério da Saúde, a última edição é de 2024, ela está bem boazinha, não tem nada que vai comprometer a sua comunicação com ele, porque quando a gente fala de sexualidade, às vezes as pessoas ficam preocupadas, ai, mas como assim? Eu vou falar de sexo, eu vou falar disso? Não, a gente vai falar das características do corpo. Tem uma foto lá da menina da vulva. Tem muitas meninas que não sabem a anatomia da própria genitália. Puxa, mas ela sabe tantas outras coisas. Ela está fazendo um ativismo, eu vou falar do ativismo, que é uma das características do adolescente. A pessoa está falando de coisas que estão acontecendo em outros lugares do planeta, mas ela não sabe a anatomia da própria genitália, como se protege, como se faz a sua higiene, o absorvente, etc. Então, isso é uma sugestão que eu acho que vale a pena vocês baixarem um PDF, acha no Google, mas que eu acho que é bacana para vocês, né, os pais e mães, e também para o adolescente. É, eu vou fazer um PDF, aqui vou entregar para vocês no grupo de WhatsApp onde vocês estão, então não saem do grupo ainda, que eu vou fazer um PDF dessa aula aqui, de tudo isso que eu estou falando, tá bom? Não só dos slides, mas as coisas que eu estou falando para vocês guardarem, para vocês consultarem depois, tá? Então vai ter também o link para essa caderneta da saúde do adolescente. Então, eles precisam aqui, ó, eles precisam de informação, né? Como assim a gente não vai dar informação, né? A gente vai negar, falar assim, não, eles não podem saber ou não precisam saber. E não é só sobre sexualidade, é sobre várias coisas, né? Então, tem o link aqui no PDF de vocês, vai ter o link para vocês consultarem, dar uma olhada. Bom,
E aí, esses dois autores, no fim do século passado, eles fizeram um- uma observação muito ampla dessas perdas. Ah, lembra que eu falei das três perdas, do corpo infantil, né, dos pais da infância e da identidade do papel infantil? E eles descreveram várias características que eles chamaram de síndrome normal do adolescente. Deixa eu tomar uma água aqui. E o que que é essa síndrome normal do adolescente? É um conjunto de características que eles vão ter, que são comuns a todos os adolescentes, e a gente não tem como, né, negar, e isso vai aparecer em todo mundo, e a gente precisa entender isso para poder saber lidar com isso. Então, a primeira coisa que eu falei já, que é essa busca de si mesmo e da identidade, que é a tal da crise, né, que eles passam, né? A identidade, eles estão crescendo, né? Eles estão experimentando a roupa que eles vão vestir na vida, né? Então a adolescente vai se arrumar para uma festa, ela troca de roupa, aí depois, não gostei desse brinco, ela troca de brinco, troca tudo. Aí vem de novo, você fala, não, tá bom, tá bonita, não, mas aí vai lá, tem alguma coisa errada. Então, elas ainda estão se vestindo, né, para a vida. E ele se transforma, ele muda constantemente. Por exemplo, se ela pinta o cabelo de uma cor, ou ele pinta o cabelo de uma cor, na outra, mês que vem, a outra cor é outra pessoa. Ele está experimentando outra coisa, né? Então ele vai sempre experimentar isso, ele sempre vai tentar fazer novos papéis, buscar novos papéis. Outra coisa é a separação progressiva dos pais, né? É um desprendimento mesmo, e eles precisam, sabe? Os pais ficam chateados, meu filho, né? Mas é necessário para que eles tenham um repertório próprio. Eles vão ter tudo aquilo que a gente enfiou na cabeça deles até os 10 anos de idade, por isso que quem tem filho pequeno tem que colocar tudo até os 10 anos. Tô brincando. Mas é mais ou menos isso. É uma coisa que depois de um tempo eles vão se separar da gente, eles vão ir para fora e para os amigos. Então a gente tem que ter uma porta aberta, né, de confiança, porque eles podem ficar vulneráveis, obviamente. E esse é o nosso medo. Mas ele está sozinho, ele está vulnerável. Mas isso é necessário, é natural. É preciso. Isso acontece com todos os mamíferos também. Vocês não assistiram o Rei Leão? O Simba, ele sai e aí ele vai para aquele lugar que era, esqueci o nome, que era proibido. Mas ele vai, e aí ele faz uma jornada sozinho. Ele se desprende da família, ele vai para lá, né? E o indivíduo tem que fazer isso para procurar as próprias escolhas, testar, né? E é uma tarefa importante, só que isso não inclui os pais, tá? E a turma vai ganhar importância, os amigos. Então aí é a tendência de grupo, né? Da turma, de ficar, porque agora ele tem uma relação com os pares, diferente da relação que ele tinha, né, vertical com a gente, mãe e pai. Agora ele fica numa relação horizontal, ele quer os iguais, assim. Então ele quer se identificar, quer pertencer. Ele não tem mais aquela coisa, meu pai, minha mãe, eles ficam me dando ordem, falando o que eu sei, o que eu não sei, me escolhendo minha roupa. Não, eu quero ficar com meus amigos, né? Muito mais importante isso, né? E ele ganha força quando ele está com os amigos, né? Sejam eles reais, de verdade, ao vivo, ou virtuais. Então, hoje a gente ainda tem esse porém não, né, gente? Que é uma coisa grande que eu vou falar depois também do virtual, quer dizer, da rede social, que eles estão lá e eles estão se relacionando com outras pessoas e muitas vezes pessoas completamente desconhecidas, né? Isso tem uma importância prática. A gente tem uma preocupação grande. Mas, meu Deus, as drogas. E se ele começar a usar drogas? Ou se ele começar a namorar e quiser transar? Como é que vai ser, né? A gente fala o que a gente ouviu, né? A gente tinha medo do pipoqueiro que estava na frente da porta da escola, ou desconhecido da festa. Mas esses aí não têm influência sobre o adolescente. A influência são os amigos, porque eles ficam naquela rodinha discutindo muitas coisas, discutindo. Assuntos assim existenciais eles ficam. Então, de verdade, é um exercício para a gente tentar se colocar no nosso lugar e aguentar firme ali, né? E o que que a gente pode fazer? Eu tenho que conversar e entender as influências dos amigos, né? Quem que é influente, não ficar bisbilhotando, né, gente? Obviamente não, mas deixar, sabe?
canal aberto e conversar. Quais são as suas preferências? Quem que você está gostando? Eu estava ouvindo, eu passei assim, e eu ouvi a conversa de vocês, fulano falou de tal coisa, o que que você acha disso? Aí ele vai lá e dá opinião sobre aquilo, mas você não fica escutando atrás da porta, certo? Certo? Né? Então, chama os amigos para vir em casa, chama a amiga para vir em casa, namorado, dentro de casa, com a porta aberta, deixa vir, mas fica junto, fica perto, né? Então, você tem que usar isso a seu favor, né? Discute com ele, pergunta, se alguém te oferecer maconha, o que que você vai fazer? E respira, respira, solta. O que que você vai fazer? Né? É uma possibilidade. Eu não tinha maconha na minha escola, aliás, não me ofereceram maconha na minha escola, mas tinha gente que usava maconha. Mas na faculdade tinha. E aí? O que que você vai fazer? Você vai aceitar? Não vai aceitar? Bom, vamos adiante. Oscilação de humor, estado de ânimo. Gente, isso é o ó do borogodó, todo mundo fica bravo com isso, mas isso é uma das características mais intensas e perceptíveis, né? Oscilação de humor mesmo. Um dia tá feliz da vida, tá tudo lindo, mamãe querida. No outro dia, nossa, não nem fala nada. Estado de ânimo é o ânimo mesmo, é de você sair da cama, de você. Então, o dia fica lá 5 horas numa festa, tal. No outro dia não quer levantar para nada, para fazer nada, fica lá deitado assistindo o vídeo na mão, etc. O processamento das emoções também é diferente. O processamento das emoções, eles não conseguem identificar muito bem as emoções. Tem uma experiência interessante de uma pesquisadora estadunidense que ela mostrou a foto de uma mulher assim com uma cara de medo, mostrou para adolescentes e para adultos. Os adolescentes, metade respondeu medo, mas metade respondeu qualquer outra coisa. Então, eles não percebem, às vezes, as coisas. E a gente fica, pô, mas você já entende, você já é grande, como assim você não está sabendo? E a gente fica bravo, como assim não sabe? Necessidade de fantasiar ou intelectualizar, ou seja, daqui a pouco ele começa a escrever textos belíssimos. Você fala, nossa, eu estou escrevendo poesia, crônicas, né? Frases, né? Redações, composições musicais, começa a tocar um instrumento, Então, ele vai mudando o comportamento típico de passar o tempo, às vezes até olhando para o teto, né? Imaginando, fantasiando, elaborando. Aqui podem aparecer as crises religiosas, então, se ele teve uma educação religiosa desde pequeno, às vezes, nessa idade, é a idade onde ele vai questionar o que ele aprendeu, né? Ele pode ter um questionamento crítico às crenças. E aí você também tem que segurar as pontas, porque não adianta a gente só se opor e a gente bloquear tudo, né? A gente tem que ouvir, entender o que está acontecendo, porque tem muita hipocrisia no meio religioso, né? Mas se você quer conservar isso, seja aberto, seja leve, né? Ou então pode acontecer do outro lado. Então eles podem às vezes virar uns fanáticos, né? Virar uns fanáticos. Aqui que eles podem se envolver numa seita, numa coisa assim, num lugar porque o adolescente já tem a tendência de grupo, pertencimento, tá em busca de si, aí pronto, achou um grupo religioso que é muito meio fanático, meio estranho, pode ser que ele se envolva nisso, né? Quanto ao tempo, a deslocação temporal, não é deslocação, é deslocamento. Gente, está escrito deslocação temporal aqui no meu texto. O tempo é urgente. O tempo é urgente. Então, eu não vou conseguir entrar no show do Justin Bieber, eu preciso ficar plantado no estádio 3 dias antes, mãe. Senão, não vou conseguir entrar, ficar no lugar que eu quero. Então, é uma coisa assim, é uma urgência. Como assim que eu não vou poder fazer isso? Aí fica lá a mãe e o pai se revezando na porta do estádio para o adolescente poder assistir o show do Backstreet Boys, seja o que for. Hoje em dia são outros, né? Na praia de Copacabana, a gente não precisa guardar o lugar, né? Mas também você não vai ficar na frente ali. Enfim, então esse tempo é urgente. Então ele te informa plenamente que ele vai na casa dos amigos. Mãe, eu vou hoje na casa dos meus amigos. Ah, tá bom, que horas? 2 horas. Ah, ok. Só que são 11h30 da manhã. Então, às 2 horas, você tem que se despencar do jeito que você puder e não puder para levar ele na casa dos amigos, porque às 2 horas tem o encontro. Só que ele não previu isso antes, ele falou ali na hora. Contradições em condutas é ambivalência.
isso é uma coisa que a gente luta muito, luta contra isso, sabe? Ele quer crescer, mas não quer crescer. É a típica crise do 12 de outubro, né? Ah, não, eu não sou mais criança, as coisas são coisa de criança, mas no 12 de outubro ele quer o presente do Dia das Crianças. Então ele é ambivalência, isso é típico do adolescente, né? Acha que ele é grande e a gente faz isso também, né? Às vezes a gente fica confuso, ele acha que ele já é grande, mas depois fala, mas você não tem idade para isso. Ele tem idade para algumas coisas, mas não para outras, e aí ele também fica nesse jogo, né? E outra coisa, com respeito à sexualidade, porque às vezes a gente só conta a metade do que interessa para a gente. Então a gente fala de proteção de doenças ou de cuidado para não engravidar, só que a gente não fala de um relacionamento saudável, do beijo, que na idade de adolescente é uma hora de conhecer, é uma hora de estar junto, né? O sexo mesmo, ele pode ficar mais para frente, quando você tiver intimidade, quando você conhecer a pessoa de verdade. Não precisa transar com a pessoa na primeira vez que vê ela, porque a gente vê isso na mídia e nos filmes, no cinema, nas novelas, nas séries. A gente vê isso e a gente acha que é regra, e eles acham que é regra. Mas talvez não esteja de acordo com seus valores, você não queira que. Então você pode falar abertamente sobre isso, mas pode falar também sobre o prazer, né? E sobre intimidade, sobre consentimento para as meninas e para meninos também. Nunca se esqueça de falar para os meninos também. Ninguém tem direito, não é não. Se não tem consentimento, não tem conversa. Enfim, né? Então, o desenvolvimento da sexualidade, ele é muito intenso nessa idade. E aqui também podem aparecer, né? Às vezes aparece até mais cedo, mas aqui que ele vai despertar a sua orientação sexual, né? Ou então uma disforia de gênero, uma identificação diferente do gênero ao nascimento, né, uma transexualidade. A gente precisa ficar atento, porque a gente vai fazer o quê? Vai reprimir, vai brigar, vai internar. O que que a gente vai fazer? A gente precisa estar atento a isso. E se Deus te deu um filho assim, vai que é sua, cuida, ama de verdade ele, tá? Outra coisa que tem típico também é o ativismo social, né? É você defender causas, né? Então agora tem coisa para ser defendido. Tem a guerra na Palestina, na faixa de Gaza, Israel versus Gaza, tem a Ucrânia, tem os Estados Unidos, aqui no Brasil tem vários conflitos que a gente tem, um ou outro que a gente escolhe. Então eles estão no ativismo, essa idade tem uma força muito grande e eles conseguem conquistar os pares para participar disso. Veja, Greta Thunberg. Tem gente que chamou ela de pirralha, o que quer que seja, mas, gente, uma pessoa adolescente fazer uma greve, Fridays for Future, juntar estudantes na sexta-feira de greve por causa das mudanças climáticas. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Nem todo adulto tem esse ânimo para fazer. O ânimo, né? Nem todo mundo tem. Imagina, ela era adolescente, ela era garota. E agora ela está lá também, né? Foi sequestrada, está presa, foi deportada. Então tem um ativismo, agora já é adulta, mas ela já foi assim cedo. Malala Yousafzai, ela que foi uma ativista pelo direito das meninas estudarem lá no Paquistão, levou um tiro na cara. Levou um tiro. Graças a Deus foi socorrida, foi exilada, foi tratada, foi estudar, está em Londres, mas é um ativismo. Ela falou: não, isso não é justo. Então a justiça para eles é muito forte, né? E é a sensação de indestrutibilidade. Então, eles sabem que correm um risco, eles sabem que as coisas têm risco, mas é, eles. É que para mim tinha, para mim tinha fechado. Imagina se o meu fecha. Pronto, voltou. Então vamos lá. A área do cérebro, que é a área do acelerador, ou seja, de fazer as coisas, de ir à frente, já está pronta com os 12 anos de idade. Mas a parte que é mais analítica, que é um senso crítico, que é uma área de freio, né, de planejamento, de medir as consequências das minhas ações, isso aí só vai ficar pronto depois dos 20, que é o córtex pré-frontal. É a área que é mais analítica, assim, mais madura, vamos dizer assim. Então, ele tem a área, o controle dos impulsos, né, que é feito pelo córtex
né? Então, é como se fosse uma Ferrari sem freio. A pessoa está acelerada a 250 por hora na marginal, sem freio, sem freio. E ele sabe que corre risco, mas ele acha que não vai acontecer. Então, nas coisas do dia a dia, ok, é uma, né, a gente aceita, eu acho que tudo bem, mas, por exemplo, se tá namorando lá, tá beijando, tá se amassando, tal, daqui a pouco um começa a tirar a roupa do outro, gente, sem camisinha não vai dar. Se é um adulto, o adulto consegue parar, pensar, falar, não, precisamos nos proteger, tal, senão vai dar ruim isso, aquilo, tal. Mas o adolescente fala, não, vai assim mesmo. Entende? Então, é um arriscado, tomar o risco. Então, é uma Ferrari sem freio. Parabéns para todos nós que temos filhos adolescentes. E o que acontece? A gente tem. Então, ele está, na verdade, num estado de vulnerabilidade. Ele está com tudo isso aí, informação, sem conseguir dar conta de tudo, e ele é mais suscetível a influências externas. E aqui sim pode aparecer, então, alguns transtornos mentais, né? A gente tem o desenvolvimento de alguma, não transtorno, a gente não faz diagnóstico antes dos 18 anos, mas pode aparecer ansiedade, pode aparecer a depressão, né? Sobretudo se a criança ela se foi submetida a trauma, se teve abuso, se teve abuso sexual, abuso físico, né, ou negligência na infância. Então os traumas podem aparecer aí, né? E por causa desse comportamento de risco, o estresse pode ser um gatilho às vezes, né, para o uso e abuso de substâncias, para o suicídio, para a autolesão, para a agressão, para contravenções. Então, ele pode fazer coisas erradas. Aí, então, os amigos falam assim: ah, nós vamos ali roubar aquela loja. Hoje em dia nem tem muito isso. Quer dizer, tem, sempre tem, né? Mas, vamos ali roubar, pegar uma cerveja, roubar a cerveja ali da lojinha do tio Fulano ali. Gente, um fala para o outro acha que pode, o outro acha que pode, eles vão lá e fazem. E tem coisas mais elaboradas acontecendo na internet, que às vezes a gente não está vendo e não está sabendo, né? O estresse pode ser esse gatilho. E aí eu falo de agressão, porque na internet, eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouquinho, é um lugar crítico, porque ele tem um estímulo maior e a gente tem menos julgamento na internet. O jovem, principalmente, ele não tem julgamento, ele fala o que quer, tanto que as pessoas são super honestas, né? Tipo, pronto, falei. Elas são honestas na internet, falam, isso aí falei. E fala sem filtro, porque quando a gente está do lado, está na frente de uma pessoa, a gente tem o filtro, a gente não fala tudo que pensa, porque a gente tem um comprometimento aí. E aqui tem sinais de alerta para transtornos de humor e de conduta. Então, se você tem um alteração que está com uma irritabilidade constante, que tem hábitos, alteração de hábitos de sono, né, que alimentação ou alimentação, né, está comendo pouco ou comendo demais, tem uma alteração repentina do comportamento. Então, de repente, sim, eu falei, tem aquela oscilação, né, mas fica observando, de repente, se tem um comportamento muito estranho, 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 tenta saber o que está acontecendo. Ou isolamento frequente, que já tem o isolamento, ficam no quarto, mas isso são alertas, tá? Então, para a gente não ficar com medo, mas só para ficar assim. E vulnerabilidade social, isso piora tudo, né? E aqui, infelizmente, gente, nós estamos um pouco avançados no tempo, nem dá tempo de falar tudo, mas esse livro do Jonathan Haidt, que é um psicólogo americano, A Geração Ansiosa, ele estudou e descreveu uma mudança, no comportamento da geração Z, que são esses nascidos entre 95 e 2010, que tem hoje entre 15 e 30 anos. É isso? É porque ele observou maiores níveis de ansiedade a partir de 2010. Ele é professor universitário, ele começou a ver que os que estavam entrando, eles eram muito mais ansiosos, muito mais. E aí ele descreve vários fatores para isso, mas uma das coisas que ele faz parte da teoria dele é que esses adolescentes de agora, eles brincaram menos na infância, eles conversavam e tinham contatos com amigos, e sem contato visual, né? Então tinha muita relação das redes, né? De você ter a, na internet e tudo. A tela não está compartilhando, só um pouquinho.
Vamos ver. Vem cá, Marina. Eu acho que eu saí. Peraí, pessoal, só um minuto. Vamos voltar a screen, é isso? É isso aqui. Share, apresentação. Beleza. Então, essa geração teve uma redução das interações sociais. É minha equipe, sabe? É minha filha. Que bom, né, gente? Redução das interações sociais presenciais, porque isso faz diferença, você tá presente com a outra pessoa, porque na internet é uma coisa. Eles não assistiam aula na pandemia com câmera fechada? Isso foi um impacto, né? E essas relações corporificadas, de realmente estar do lado. E as relações, como ele chama? Ai, não coloquei aqui a palavra. Síncronas, ou seja, na mesma hora. Por quê? Você pode ler uma mensagem, ou um post, ver um vídeo no TikTok e você comenta lá, mas você pode comentar amanhã, depois, daqui a um mês. Então, você não comenta na hora. Então, você não está tendo aquela relação naquele momento. Só que isso muda muito. Outra coisa que aconteceu foi que nós, pais, nós super protegemos as crianças, né? E a gente restringiu um pouco elas do mundo real, porque antigamente as crianças brincavam na rua, né? Só que, não, mas a rua é perigoso, alguém pode te atropelar, pode sequestrar, não sei. Então é melhor a criança ficar dentro de casa. E a criança parece que está protegida ali dentro de casa. Só que ela está numa tela, só que aquilo é um mundo, é um portal. Então, a criança e o adolescente hoje tá com um portal na mão, assim, tipo, tá, vendo tudo que está acontecendo por aí. Então, e não é seguro, né? Então, o livro, é porque é difícil dividir, né? O livro é extenso, mas eu acho que eu vou fazer algumas lives sobre esse livro, sabe? Se vocês quiserem me acompanhar, porque ele fala bem disso. E uma das pessoas que respondeu o formulário que eu mandei para vocês antes, está muito preocupada com essa questão do uso de telas, né? E a gente sabe que não é benéfico, mas a gente não sabe bem o que fazer, né? Então é uma dificuldade para a gente, porque a gente não teve esse problema. Quando eu tinha 13 anos ou 15 anos, tinha televisão, só. Só. E tinha que esperar, né? A novela, eu assisti uma série que era o Plantão Médico. ER. Era domingo à noite, depois do Fantástico. Então eu ficava a semana inteira esperando aquele negócio, porque eu achava muito legal. É como eu sou o George Clooney, então tinha vários outros atores que eu gostava da trama, porque era negócio de emergência. E aí depois um casou com o outro, que ficou com o outro, aquela coisa toda, mas aí tinha aquela coisa do hospital. E eu tinha que esperar uma semana, mas hoje em dia eles estão recebendo a coisa imediata aqui, ó, na palma da mão, né? Então, ele chama isso de reconfiguração da infância, das redes sociais que viciam, que tornam dependentes. Eu assisti o vídeo desse psicólogo Jonathan Haidt e ele falou sobre o Instagram, que o algoritmo, vocês sabem isso, né, gente? Por que que você recebe postagens de umas pessoas e não de outras? Por exemplo, eu sigo acho que 1.000 e poucas pessoas no Instagram, mas eu não recebo de todo mundo. E de repente tem dia que parece que eu não recebo de ninguém conhecido meu, só vem uns negócios desconhecidos, sugerido para você. Vocês já viram isso? No Facebook também. E o que que ele viu? As meninas, principalmente, isso é mais prejudicial para as meninas por causa da imagem corporal. Elas veem aquelas meninas lindas na internet, fazendo vídeos e tirando fotos e assim, tal, e faz com os filtros e só posta a foto que saiu boa. E uma das coisas que mudou também foi os smartphones, que hoje em dia você tem a câmera frontal, né? Então, você faz isso daqui teve uma multiplicação da exposição deles na rede. E aí você olha aquilo essa não ficou boa. Então, quando eles começam, as meninas, olha só, o algoritmo sabe quando as meninas começam a deletar as selfies do seu celular, ele joga uma publicidade, por exemplo, da Sephora, da loja de cosméticos. Tipo assim, ela estava olhando, ela não gostou das fotos selfies dela, olha só como tá tudo conectado. E aí, então, eu vou jogar uma coisa para ela comprar umas maquiagens, porque ela deve estar meio triste com a imagem corporal dela. Então, isso não é mentira, isso é. Tem documentários sobre, né, dos donos das redes sociais, por isso que a gente fala em regulamentação das redes, tem gente que é contra, fica falando mal, mas não, isso precisa, porque a gente não tem controle, né?
Então é só uma amostra. E essa série, quem não assistiu ainda, que é pai de adolescente, mãe de adolescente, eu sugiro que assista. É uma série, ui, doída. Eu fiquei com uma dor no estômago quando eu assisti. E eu escrevi um post lá no meu Instagram, vocês podem olhar depois, o medo que você não sabia que você tinha, que é de ter um filho assassino. Então, é um menino que estava, a idade dele, é na escola, rede social, uma família normal, igual a minha, igual a sua, só que ele estava o tempo todo ali na rede social e eles eram chamados de incel. Bom, tem toda a trama da série, mas o que acontece? Ele tem raiva de uma menina e ele falou que ele quis dar um susto nela. Olha só lá a sensação de risco, mas ele não se responsabiliza, né? E aí ele foi dar um susto, só que ele esfaqueou a menina, ele matou a menina. Então ele virou um assassino. E ele era um adolescente normal. Então, por que que acontece isso? E eu escrevi vários fatores ali que, inclusive, são mostrados na série e que refletem o que a gente, pai e mãe, faz às vezes, mas a gente tem que, em vez de ficar se culpando, a gente tem que agir mesmo. Vamos passar para frente, porque ainda tem umas coisas para a gente falar. São 9 horas, mas eu ainda tenho que falar do segundo pilar, que é a conexão, e depois da autocompaixão. Mas daqui a pouco acaba, gente. Eu espero que acabe entre 9h30 e 9h40. Fiquem comigo até o fim, que vocês vão receber um PDF daqui a pouco, tá bom? E o seu filho, para lembrar, ele não está te desafiando. Ele está tentando entender quem ele é. E você pode ser uma bússola e não um castigo. Olha só, é uma oportunidade que a gente tem, né, para ficar com eles, né? Bom, agora eu vou falar do segundo pilar, que é a conexão, que é o que a gente vai precisar, porque a gente tem dificuldade de se relacionar com os filhos com respeito, com afeto, com gentileza, porque a maioria de nós não teve educação emocional. A gente teve uma educação repressora. Fica quieto, para com isso, faz cara de alegre. Não, você não pode e tal. A gente teve repressão, repressão, repressão. É isso que nossos pais achavam que era correto fazer. Mas a gente sabe que as crianças, elas são emoção pura, né? E como vocês viram, o adolescente é, ó, cérebro em obras, né? Nós somos criados no modelo de hierarquia, né? Os adultos são mais importantes do que as crianças. Eu não estou dizendo, gente, tá? Por favor, que os pais não têm que ser autoridade. Os pais têm que ser autoridade porque a gente é responsável, inclusive legalmente, né? Pelos nossos filhos, mas a gente autoridade com respeito. A gente não precisa educar na base da humilhação, da punição, né, da represália, da agressão. Então, a gente pode educar, sim, com firmeza e gentileza, como faz a disciplina positiva, com conexão, ou seja, eu ter uma conexão de verdade com meu filho. A disciplina positiva também é efetiva a longo prazo. Quer dizer, eu penso que eu estou educando essa pessoa. Eu não vou só falar o que tem que fazer hoje ou amanhã e tal, sim ou não, isso pode, isso não pode, né? E a gente vai ensinar o quê? Habilidades de vida. A gente quer ensinar respeito, né? Os nossos valores, as humanidades, né? E essa disciplina positiva vem da psicologia de Rudolf Dreikurs, que é gente, do fim do começo do século XX, e essa doutora Jane Nelson que começou a fazer grupos com pais e tudo mais, e aí tem esses critérios que a gente sabe, e a gente pode praticar isso. Então, a disciplina positiva é uma prática, tá? Não vai, logicamente, servir para tudo, a gente às vezes vai errar, às vezes não, a gente vai errar sempre, né? Mas a gente pode pensar que a gente pode melhorar como pai e mãe, né? E por que isso? Porque as nossas feridas, elas são acionadas por gatilhos que os nossos filhos apertam de vez em quando eles desobedecem, quando eles brigam, quando eles respondem, quando eles gritam, quando eles se opõem. Tem pai e mãe que não suporta que o filho se oponha ou que dê uma ideia diferente. E às vezes o filho, que nem eu falei, ele não sabe falar. E a gente, em vez de conversar, explicar que ele tem que ser respeitoso, a gente só briga, grita, põe de castigo, tira o celular. Você vai ficar sem celular uma semana. Por que isso? Que tipo de consequência ele está aprendendo com esse tipo de punição? Às vezes não tem relação com o que ele fez, né? Bom, mas eles estão somente em busca da sua autonomia e a sua identidade, não é isso? Sim. Só que o nosso velho cérebro, ele não aceita desaforo e responde frequentemente com violência.
com violência. Então a gente grita, a gente é irônico, a gente ameaça, a gente julga, compara, faz exigências. Eu sei o que eu estou falando, eu sou a sua mãe. Sim, claro, mas nesse tom de voz, eu estou me colocando como uma pessoa muito melhor que o meu filho. Só que, cara, nós somos humanos, todos nós aqui, né? A gente erra tanto quanto eles. Vou contar uma história quando eu era criança. A gente fazia oração no final no jantar, fazia uma devoção, fazia oração, então todo mundo orava e a minha mãe também orava, Senhor, perdoa meus pecados, tal. E eu, Miriam, tinha, 7, 8, 9 anos, eu pensava assim, nossa, mas quais serão os pecados da minha mãe? Porque os meus pecados eram desobedecer a minha mãe, desobedecer minha mãe, desobedecer minha mãe, desobedecer minha mãe, né? Eu entendia que esses eram os meus erros. E quando a minha mãe orava, eu falava, nossa, mas minha mãe também tem pecados. O que que um adulto faz de errado, né? Então a criança nem sabe, olha isso, né? Mas o que que a gente faz como adulto? A gente se coloca como melhor, como mais importante de tudo. A gente coloca rótulos, né? A gente é muito craque em fazer isso, às vezes desde pequeno, né? Ai, você é muito chorão. Ai, você é um teimoso. Não, a fulana é boazinha. Boazinha eu vou falar daqui a pouco também. Boazinha é um complicado. A gente critica, esse velho cérebro aqui, que ele é baseado na ação e reação, quando a gente está sempre reagindo, né? Que é o cérebro primitivo, que é baseado nas emoções mais primitivas, que essas foram feitas, ótimo, beleza, mas foram feitas para nossa sobrevivência, de luta e fuga. Luta e fuga. Só que a gente já é mais evoluído que isso. A gente tem um cérebro mais pensante, que consegue analisar, que consegue se regular, que consegue, né, não agir de uma forma agressiva, né? Então a gente pode fazer isso, a gente pode exercitar isso. E o que que a gente pode fazer? Aqui embaixo, ó, conexão antes da correção. O cérebro, ele só vai aprender mesmo novas habilidades, coisas boas, né, com efetividade, quando a gente está fora do modo de estresse. Né? Quando a gente está nesse modo de estresse, de briga, sabe, se eu estou discutindo com uma pessoa, o cérebro está no modo de estresse. E é isso que acontece, né? Quando a gente grita, quando a gente briga, se a gente está punindo o nosso filho, se a gente humilha ele. Muito cuidado com humilhação, isso é muito ruim. A gente está gerando esse estresse, né? E o propósito dos limites na educação é estabelecer uma segurança para a criança. Não é limite assim, ó, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Claro, é também, mas eu digo assim. Depois vão acontecer outras situações que a gente não vai estar junto e ele vai ter que saber decidir o que que ele vai fazer, isso ou aquilo, colar na prova ou não colar na prova, certo? Né? Fazer uma sacanagem com algum amigo, participar do bullying na escola ou não participar do bullying na escola. Então, se eu só dou ordens baseado em isso, aquilo, depois ele não sabe ter crítica sobre as outras coisas. Então, quando a gente dá uma educação respeitosa, quando a gente age com respeito, não aceita desaforo, porque eu não estou falando que é para a gente aceitar, né? Aqui está falando que o nosso cérebro não aceita desaforo, a gente não aceita, mas digamos, o mais importante não é a gente responder com violência, o mais importante é a gente falar, puxa, eu estou recebendo essa paulada e eu vou conversar. Olha, você não fala comigo nesse tom de voz. Porque enquanto você estiver gritando, a gente não pode conversar, porque eu não aceito agressão. Agora, eu só posso falar isso para o meu filho se eu também ajo da mesma forma, se eu também não grito, não estouro, não fico humilhando ele. Então, o limite na educação é estabelecer segurança para as crianças, né? E não limitá-las. Bom, e a gente então pode fazer melhor que isso, é por isso que a gente está aqui, né? Lendo, estudando, assistindo às aulas. Porque a gente pode permitir que o nosso cérebro mais analítico, ele faça essa avaliação, esse planejamento, ele pense, ele mude o comportamento através do julgamento correto da situação. Eu vou falar daqui a pouquinho da CNV. Então, só que a gente, às vezes, oscila aqui desses dois lados, ó, permissividade e autoritarismo, e são dois estilos parentais, né? Então, ou a gente é muito autoritário, porque eu não tolero nessas crianças, criança não tem querer. Eu escrevi outro post sobre criança não tem querer, depois vocês dão uma lida lá. Foi uma mulher que falou isso na internet.
que ela queria dar beijo no menino com batom e o menino não queria. E ela falou depois: olha, criança não tem querer, porque eu, tipo assim, como se ele tivesse que aceitar qualquer coisa que ela fosse fazer. Gente, o menino acha nojento o beijo de batom da mãe. Ele não tem o direito de querer, não querer ser beijado e ela precisa forçar a barra nisso, né? Para que isso, né? Para provar o quê? Para quem? Então, às vezes a gente é autoritário, só que ninguém consegue ser autoritário tão autoritário o tempo todo. Então, a gente às vezes, deixa para lá. E aí a gente vira permissivo, né? E permissivo é terrível também, porque aí a criança não sabe como agir, não sabe. Ela pode fazer tudo, ela pode quebrar tudo, ela pode comer a hora que ela quer, ela pode falar do jeito que ela quiser, ela pode sentar, andar em cima das coisas. Então você vê, às vezes, criança se comportando, você fala, nossa, cadê a mãe dessa criança? Não é? Então, adolescente também isso. A gente às vezes permite, deixa, fala, ai, entreguei para Deus. Deixa ele fazer. Não, gente, a gente tem uma responsabilidade. E uma coisa muito grave é a negligência. Muitos pais simplesmente são negligentes, ou seja, não estão nem sabendo o que está acontecendo com o filho. Então, acontece nas famílias, não precisa ser família de pais separados, não, tá? Acontece muito, acontece em pais separados. Eu já vi vários relatos de pais de pacientes, né? Mas às vezes os pais estão dentro de casa, mas eles estão negligentes, eles nem. A criança tem tudo, tá? Tem um monte de presente, mas eles não se implicam na educação daquela criança. E o melhor de todos, que eu devia ter colocado em cima, ó, a minha designer vai falar ali, ó. A doutora Miriam, devia ter colocado o autoritativo, que é o consciente, ele é, ele é uma prática parental de você é, ser consciente de você conseguir dar conta disso. Dá conta, nem todo mundo dá conta sempre, né, gente? Obviamente, mas eu digo de você ter consciência do que você vai fazer, qual é o seu papel, responsabilidade. Eu vou agir com firmeza, mas com gentileza. Então, eu vou agir com firmeza, eu vou educar, eu vou dizer as coisas. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, horário, rotina, etc. Mas eu não vou fazer isso de uma forma gritando, brigando, punindo. Você vai ficar de castigo, né? A gente tem que saber agir melhor. Então, a melhor maneira é ser consciente. E aí, tem uma pérola, coloquei até aqui em cima um baú de ouro, que são os 4 passos para colaboração. Isso aqui, gente, é, é ouro em pó. Expresse compreensão com os sentimentos da criança. Então, quando a criança está lá dando chilique, ou adolescente, tá bravo porque você não deixou ir numa festa, você não deixou fazer tal coisa, você já decidiu o que você quer fazer, o que você vai fazer, certo? Porque com o adolescente, então com a criança pequena também, mas com o adolescente a gente precisa ter muita clareza, assim, tipo, vai na festa ou não vai? E aí? Então você fala, não sei. Se você não tem certeza, fala, não sei. Converse com o marido, converse com a esposa, converse com não sei o quê, vê, analisa a situação e decide. Se você fala que ele não vai na festa, então você vai ter que bancar o chororó, né? A oposição. E aí, primeiro que se ele se manifestar assim, você pode fazer o quê? Primeiro, expresse compreensão. Eu sei que você está triste, eu sei que você está frustrado, mas você não vai na festa. Em segundo, mostre empatia sem mostrar concordância. Eu entendo que você está se sentindo assim. Eu entendo. Mas não fica dando muita explicação. Fala, eu entendo. Em terceiro, compartilhe seus sentimentos e percepções. Aí você fala, eu também me sinto triste quando acontece isso, aquilo comigo. Eu também fico. Mas aí você pode convidar seu filho a pensar numa solução. Fala, olha, essa festa você não vai poder ir, mas tem outra coisa de tal dia, que tal a gente fazer isso? Gente, não é fácil. Não é sempre que a gente vai encontrar as respostas para as coisas, mas isso aqui é uma prática que a gente pode começar a fazer hoje à noite. Eu confio em vocês. E a comunicação não violenta? Olha, nós já estamos bem avançado da hora. Como não dá para a gente falar de tudo, eu vou deixar no PDF os exemplos para vocês, porque a comunicação não violenta, que foi descrita por Marshall Rosenberg, ela fala na verdade, o nome em inglês do livro é comunicação não não violent, mas comunicação não alienante ou não alienadora da vida. Ou seja, é uma comunicação compatível com a nossa vida, com as nossas conexões humanas. Então, ela se baseia em 4
né? Tem quatro componentes. Primeiro, observação dos fatos. Então, a gente fala sobre os fatos que aconteceram. Depois, sobre os nossos sentimentos, porque eles são importantes. Eles são importantes. E as nossas necessidades. Só que, gente, a gente não está acostumado a falar sobre isso. A gente não está acostumado a falar sobre os nossos sentimentos. A gente acha que a gente não tem necessidade nenhuma, a gente tem que suprir a necessidade de todo mundo, da torcida do Corinthians, mas a gente não. A gente tem que abrir mão da gente. A gente, como mãe, muitas vezes é, inclusive, forçada a fazer isso. E aí a gente aprende a fazer um pedido de verdade. Eu sei o que aconteceu, a minha necessidade é essa, e eu te peço para fazer isso e isso. Então, tem uns exemplos aqui, vou dar só poucos exemplos para a gente avançar mais para frente. Então, em relação ao primeiro, é a observação dos fatos, né? Então, aqui no primeiro, observação e julgamento. Por exemplo, ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Isso daí é uma observação só ou é um julgamento? O que vocês acham? Eu mutei todo mundo, agora não deixo ninguém falar. Julgamento. Muito bom. É um julgamento, porque eu estou dizendo que ele estava com raiva de mim, ok, eu posso ter observado isso, mas sem nenhum motivo, já eu que estou achando que é sem nenhum motivo, né? É um julgamento. Ontem à noite a Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. E aí? Acho que é uma observação, né? Sem julgamento. Eu sem julgamento, eu vi que ela estava roendo as unhas. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. É um fato, né? Ele não pediu minha opinião. Agora, meu pai é um homem bom. Quando a gente usa adjetivo, né, para classificar uma pessoa, então isso é um julgamento. Não tô entrando no mérito aqui da sentença, tá? Mas só para a gente saber a diferença. E Maria trabalha demais. Isso aqui começa, a gente começa a falar desse jeito, isso aqui começa aquela comunicação passivo-agressiva, né? Ah, você trabalha demais, você devia descansar, não sei o quê. Gente, por que que você está julgando a pessoa desse jeito? O que que você tem a ver com a vida dela? Ou como você vai resolver isso? Você tem consciência de tudo que acontece na vida dela, né? Enfim, então são várias coisas. Os sentimentos também, eu estou me sentindo triste pelo que aconteceu. É melhor eu falar assim, em vez de estou sentindo que você só me desvaloriza. Porque aí eu estou jogando para outra pessoa que ela me desvaloriza, que ela não me valoriza. Então eu já estou julgando, colocando a culpa nela. Às vezes nem é isso. Às vezes nem é isso, a pessoa só está cansada, está preocupada com outra coisa, ela não está ligando para você. Ou realmente ela não liga para você, mas não é que ela te desvaloriza, ela só acha você que você é meio chata, não é que ela te desvaloriza, sabe? Enfim, são várias coisas. E aqui tem outros exemplos, depois vocês leem, mas das necessidades. É importante a gente saber expressar nossas necessidades e depois fazer o pedido, né? Aqui ele usou um pedido, eu quero que você me compreenda, mas não, a palavra compreenda, ele não expressa claramente uma ação específica, né? Quando você está solicitando, né? Em vez disso, a pessoa poderia falar assim, eu quero que você repita para mim o que você me ouviu dizer. Né? Então, você me compreenda, você está falando assim que a pessoa não está te entendendo, então você está julgando ela, né? Então, quando você faz um pedido mais explícito, é melhor. Agora, em relação às crianças, pensar que os nossos sentimentos são causados pelo outro representa uma grande fonte de violência. Com efeito, quando supostamente a gente diz para o filho assim, estou lendo de um livro que são cadernos, não sei se dá para ver aqui, está um pouco embaçado. Cadernos de exercícios de comunicação não violenta. Estou triste porque você não arruma o seu quarto. Quantas vezes você já não falou isso para seu filho? Ou eu estou triste porque você fez isso. Ah, eu estou muito decepcionada porque você fez isso. A gente faz com que o filho acredite desde muito cedo que ele é responsável pelo nosso mal-estar. E a gente estimula ele a pensar que ele tem o poder de nos deixar felizes ou infelizes, né? Quando de fato a gente está feliz porque a gente gosta das coisas ordenadas, arrumadas, e a gente precisa ter segurança de que a educação traz os seus frutos. Mas a gente não pode responsabilizar outra pessoa por como eu me sinto. O seu sentimento é seu sentimento.
Mesmo porque acontece alguma coisa lá, que aconteceu alguma coisa, e eu posso me sentir muito mal em relação àquilo, e a pessoa que está do meu lado, tá tudo bem com ela. Então ninguém é responsável. Sim, alguém te agrediu, tá óbvio, mas eu digo assim, com o filho, esse aqui é uma chantagem emocional isso. E aí, aos poucos, ele pode achar que ele é responsável pela nossa felicidade, pela nossa infelicidade. Depois ele não consegue saber o que que ele está fazendo de verdade, se ele está agindo certo ou não, se ele está. Ele não consegue ter juízo de valor sobre as próprias atitudes, se aquela atitude é certa ou não. Eu só sei que minha mãe ficou triste, mas, bom, e aí? É bom isso? Não é normal? Não é normal? Não é melhor ele ter uma referência própria, né, das coisas? Então, muito cuidado com as frases que a gente fala. Então, o amor que permanece depois de algum conflito ensina muito mais do que qualquer sermão. Se a gente consegue se comunicar de uma forma afetiva, amorosa, mesmo com conflito, né? Mostrei várias situações aqui de dificuldades com os filhos, isso vai ser muito melhor do que a gente ficar dando sermão, né? O cérebro aceita mais isso. E aí a gente não está passando, passando o pano para os colegas, para os filhos, a gente está só ajudando eles a entenderem melhor e depois saberem se relacionar com outras pessoas, certo? Vamos à frente, ao final, que é a autocompaixão, que é um pouco difícil de explicar. Tem gente que acha que isso daqui é um jeito da gente se sentir, como eu diria. Não, isso aqui é você se aceitar do jeito que você é. É uma coisa assim, tudo bem eu ser assim mesmo, preguiçosa, orgulhosa, chata, é, sei lá, agredir os outros, ser passivo-agressivo, tudo bem. Não. A autocompaixão é um componente importante para a educação dos filhos. Para mim, foi uma das coisas que mais me impactou, porque a gente muitas vezes se sente inadequada como mãe, e esse é o porquê da autocompaixão ser tão importante para a gente, né? Ela pode ajudar a gente a melhorar o nosso diálogo interno de uma constante acusação, autocrítica, né? Para uma situação de aceitação, de bondade, de apreciação com a gente mesmo. É muito fácil a gente falar assim, ai, como eu sou burra. Ai, que burra. Como eu não pensei nisso? Eu sou uma péssima mãe. É muito fácil sair isso. Por quê? Porque esse é um diálogo interno que a gente tem. Mas a autocompaixão convida a gente para fazer uma coisa diferente. Ela pode ajudar a gente a ver que a gente merece bondade e compreensão. Da mesma forma que as crianças, que o nosso marido, que os nossos amigos, que as outras pessoas que a gente gosta. Essas pessoas não merecem bondade, aceitação e afeto, tal, compreensão. Então, eu também mereço, da mesma forma que eles merecem. Então, é uma maneira saudável da gente se relacionar com a gente mesmo, né? E quando as coisas estão difíceis para nós, pais e mães, principalmente nos perrengues da adolescência, como a gente viu que é difícil de lidar, né? E quando a gente, então, enquanto ela nos dá coragem para a gente olhar para a gente mesmo e reconhecer as nossas imperfeições, sim, porque a gente é imperfeito, então a gente não vai negar nossas imperfeições, mas a gente vai aceitar do jeito que a gente é, porque a gente não consegue mudar tudo. Por exemplo, tem coisas que eu faço, que eu sou meio congelada para algumas coisas, procrastino, não vou, não, sabe? Eu falo, ai, mas eu não vou, não consigo. Pois é, sou. Por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida, né? Eu sou médica, hoje em dia eu converso com outras pessoas, eu sei, eu recebo pessoas, né? Converso, mas não é assim tão fácil para mim conversar com pessoas externas, né? Já minha irmã mais velha era a extrovertida da casa. Conversava com todo mundo, parava numa fila, já estava conversando, só que eu morria de vergonha, eu parecia uma sombra atrás dela, assim, tipo, nossa, e a Márcia conseguia conversar com essas pessoas e eu não. A gente chegava na reunião dos jovens, assim, ela ia dando beijinho em todo mundo e eu ia atrás, assim, parecia uma sombra, assim. Né? Eu falava, ai meu Deus, tem que beijar todas essas pessoas, né? É o meu jeito de ser. Mas eu não precisava, não preciso me achar ruim, errada e falar que eu sou burra, ou que, você. Eu passava por orgulhosa, tinha gente que falava que eu era orgulhosa, talvez eu fosse um pouco, mas não por isso, né? E essa autora desse livro, a Christine Neff, ela já era uma pesquisadora de autocompaixão quando ela teve o seu filho que teve o diagnóstico de autismo.
E aí ela se culpou muito porque ela não tinha visto os sinais, porque ela não tinha, né, identificado, porque o diagnóstico não foi desde pequeno, como eu fui pensar nisso, como eu fui deixar passar isso, né? Então só que depois desse choque do diagnóstico, ela permitiu sentir o que ela estava sentindo, que era um sentimento de luto. Luto assim, poxa, meu filho tem uma coisa que eu não sabia que ele tinha, e agora ele é uma criança que tem uma condição diferente, eu preciso me preparar para isso, eu preciso saber lidar com isso, né? Sentimento de tristeza, de frustração e outras emoções que não são adequadas da gente sentir, né? E essas emoções às vezes a gente deixa de lado. E aí ela não lutou contra as suas emoções, né? E passou a se reconfortar quando estava em frente aos desafios. E aí ela aceitou o filho incondicionalmente, passou a amar, ser importante, né, independente do que acontecesse e tudo mais. E aí é quando a gente pode dar amor a nós e aos nossos filhos. Quando a gente consegue dar amor para nós, a gente também consegue amar mais plenamente os nossos filhos. E isso ajudou ela a encontrar forças e recursos para ser a melhor mãe que ela podia ser, mesmo em tempos difíceis. E a notícia boa é o seguinte: felizmente, qualquer pessoa pode aprender autocompaixão, sabe? Em parte porque a gente sabe o que dizer para uma outra pessoa quando está passando por uma dificuldade. Poxa, que coisa ruim, não fica assim. Vamos tomar um sorvete, sabe? Essa pessoa que falou com você desse jeito, ela não tem razão, é um absurdo. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa incrível. Hoje eu atendi uma menininha, uma bebê, e aí veio a mãe e o pai, e o avô. E no final da consulta eu conversei e o avô falou assim para mim: Nossa, a senhora é uma pessoa muito boa, muito obrigada. Ele ficou muito grato. Então eu posso aceitar isso, certo? Ele falou coisa boa para mim. Falou: Nossa, que bom que ele achou. Alguém achou? Então é difícil, às vezes, a gente aceitar os elogios, porque a gente mesmo não se elogia, acha que a gente não serve para nada. Gente, como assim? Né? E também porque então a gente sabe o que dizer e de como tratar essas pessoas que a gente ama. A gente sabe ser gentil e bondosa com essas pessoas. E a gente precisa dar a nós mesmos a permissão de sentir a mesma coisa para gente, para com a gente. Isso muda tudo na nossa maternidade, na nossa paternidade. Isso muda tudo. E a autocompaixão, então, tem esses três componentes, que são a bondade para a gente mesmo, sem julgamento, cruel, né? E acompanhada de uma motivação para a gente perguntar e ajudar a perguntar as nossas necessidades. Depois, o reconhecimento de que nós somos imperfeitos e temos vidas imperfeitas e que a gente não é o único imperfeito nesse mundo, que outras pessoas passam pela mesma coisa, pelo mesmo perrengue, que outras pessoas também são ingratas, orgulhosas, mau caráter de vez em quando. Todo mundo tem um mau caráter escondido ali, não nem vem que vocês também têm, eu sei. Então, a gente também pode reconhecer isso. Então, isso chama humanidade compartilhada, ou seja, a gente é ser humano e a gente também tem defeitos, assim como outras pessoas têm. Quem se acha a última bolacha do pacote é uma pessoa que não tem essa consciência. E essa pessoa vai ser como com seus filhos? Não, meus filhos são lindos, perfeitos, eles não têm nada, a pessoa não vai enxergar o filho. Ou então, se o filho é diferente, se o filho tem um transtorno, se o filho tem uma doença, se o filho, né, tem alguma diversidade aí que ele não aceita, o pai e a mãe não aceitam, ele vai negar aquilo, vai falar, não, isso não está acontecendo, e não vai olhar para o filho de verdade como ele é. Inclusive, isso ajuda a gente a olhar os nossos filhos. E o mindfulness, que é a atenção plena, que a gente está presente e consciente com aquilo com aquilo que está acontecendo, sem negar e sem a gente se esconder. Por exemplo, uma situação ruim, grave, de vergonha, vergonha que é um negócio ruim, sei lá, eu falei uma besteira para alguém, sei lá, uma besteira, ou, já sei, mas eu dei esse exemplo outro dia e eu acho que é o melhor. Eu estou conversando com uma amiga minha do trabalho e tal, e falando mal da outra pessoa, porque assim, eu sei que vocês não falam mal de ninguém, mas eu de vez em quando falo mal dos outros. Então, sei lá, você está falando mal de alguém e a pessoa de quem você está falando, daqui a pouco ela entra na sala, ou seja, você fala, putz, ela escutou. Aquilo não te dá uma sensação de vergonha? Você fala, Senhor, eu sou a pior pessoa do mundo. Claro. Então é uma situação ruim. Então, eu tenho que ter mindfulness ou atenção plena e falar assim: nossa, eu realmente pisei na bola, falei uma coisa horrível, e aí eu tenho que respirar, aí a gente respira, sabe?
fala, é isso mesmo, é isso que eu estou sentindo, entender o que está sentindo, né? E aí não tomar uma reação imediata, né? Mas ganhar uma perspectiva. E aí eu penso, puxa, não sou só eu que faço isso, outras pessoas também fazem, então. E aí eu posso ser bondosa comigo mesma. Eu falo, puxa, eu fiz isso, isso foi ruim, mas eu não sou a pior pessoa do mundo por causa disso, tal, tal. E eu mereci algum afeto, algum respeito, alguma bondade para mim mesma. E isso faz muita diferença nas situações de estresse. Essa da vergonha é muito cruel, porque vergonha é muito ruim, né? Mas pode ser uma reação quando alguém te agrediu, quando você passou por um outro perrengue maior, tá? Então, nós vamos rapidamente fazer mais uma meditação de autocompaixão. E aí eu vou passar para a parte final, que é quando eu vou mostrar para vocês uma oportunidade que eu tenho para mostrar para quem estiver interessado. Vamos primeiro fazer uma pequena meditação. Essas meditações você pode fazer de manhã, de tarde, de noite. Eu sugiro que faça sentado ou deitado mesmo, para poder relaxar um pouco, né? Então, eu sugiro agora que você se sente, tá sentado, eu acho, né? Tente se acalmar por uns instantes. Preste atenção na sua respiração. Às vezes, nós estamos tão ocupados que nem percebemos que estamos respirando. Onde ela está? Onde você sente mais a sensação de estar respirando? No nariz, no abdômen, no peito? Foque nessa região e sinta o movimento da respiração que entra e que sai. A inspiração e a expiração. Respire uma vez profundamente. Pergunte-se como eu sei que eu estou respirando. Perceba as sensações do seu corpo. O que você percebe? Você está com fome? Está com fome? Está cansado? Que emoções você está sentindo? Está confuso? Ouviu tanta coisa sobre os filhos? Triste? Ou está feliz, encorajado, animado? Não, agora eu estou animado, que agora vai. Agora eu vou ajudar meus filhos. O que você está sentindo? Assim como você abraça o seu filho, ou você lembra de quando ele era pequeno, você balançava o filho, permita-se balançar e se segurar. Pode pôr a mão no peito, pode balançar de um lado para o outro, em cada inspiração e expiração. Deixe cada inspiração e expiração acalmar e confortá-lo, ancorá-lo. A respiração ou o nosso corpo é o que vai ancorar a gente para a gente sair do modo de estresse, para a gente se acalmar. Se você se sentir confortável, então coloque a mão no peito ou no abdômen, sinta o conforto e o seu toque caloroso. Sinta como a sua mão tá. Agora aqui em São Paulo tá frio, né? Mas sua mão tá quentinha ou sua mão tá fria? Respire uma vez, expire. E aí, quando você for fazer essa prática, você respira 5 vezes. De qualquer forma, você está respirando. Permita-se cuidar de si mesmo, permita-se ser gentil com você. Você passa muito tempo cuidando dos outros, da sua família, do seu filho, dos seus filhos, marido, esposa. Você cuida das pessoas no seu trabalho, você ajuda pessoas da sua comunidade, da sua igreja. Você atende às necessidades dos outros, mas é importante reservar um momento e entender o que você precisa. Dê a você permissão de comer, de tomar um banho, de descansar, de parar, de respirar. Parar de respirar, não, né? De parar e de respirar. E principalmente descansar, que a gente não está muito acostumada, né, gente? Então tá, boa noite para todos vocês. Muito obrigada, tá bom? Pela presença de vocês. Tenham uma boa noite, uma boa semana. Boa noite.